Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Direito ao Ponto. Hoje nós temos uma convidada que é número 1 em maternidade. Ai, meu Deus do céu. Não venha com essa mãe perfeita. Já não mãe cabe perfeita bem. jamais. Aqui a gente não tem isso. Mas a gente sempre fala sobre referências. E pra gente é uma referência sobre o assunto, né? Sobre falar de maternidade, inclusive de forma sincera. Você é sim uma referência. E também sobre empreendedorismo. Aqui a gente fala muito também. Então, vamos embora? Vamos embora. Que honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, meninas. Um prazer. A gente está se falando aqui, pessoal. A gente começou a gravar agora, mas já foi tanta conversa, que eu falo, Camila não gravou, não. Porque tá aqui eu e ela, a gente conversando sobre milhares de temáticas, e eu acho que maternidade é isso, né? Maternidade, empreendedorismo, essa mulher multifunção que a gente é hoje em dia, traz muita demanda. Eu acho que tem assunto e pano para manga para a gente falar aqui. Com certeza. Dulce, se tu puder começar se apresentando aí pro pessoal, dizendo quem tu é, qual o teu arroba, né? Que isso faz parte aí da marca da pessoa. Conta aí um pouquinho pro pessoal. Então, eu sou Dulce, eu sou mãe de Dudu e Helena, que tem 7 anos e 5. E hoje eu sou gestora de uma clínica de saúde materno-infantil que se chama Espaço Mãe-Tamorfose. E o Espaço Mãe-Tamorfose nasceu do Mãe-Tamorfose, que é o meu arroba pessoal. E foi uma evolução, na verdade, dessa nossa presença digital para a formulação de uma clínica de assistência humanizada para mulheres, crianças e famílias. O Mãe-Tamorfose ele existe há acho que 12 anos, Bruna poderia dizer melhor. Mãe, eu tenho uma sócia, né, que é Bruna, ela não está aqui hoje, está viajando, mas estou aqui representando. Ela iniciou o Mãe-Tamorfose há uns 12 anos atrás, no nascimento. Ela começou o Mãe-Tamorfose, na verdade, para realmente compartilhar informações e experiências com outras mães. Imagine isso há 12, 13 anos atrás, a internet era mato. Nada existia, ninguém... Gente, eu tinha... Marcelo tinha... Podem fazer 14. A internet era mato, então era Blogspot que ela tinha. E ela usou a internet, de fato, para o sentido maior, inicial, que era a internet, que era conectar pessoas. Como ela foi mãe jovem, né? Ela foi mãe de Sofia, a primeira filha dela, com 21 anos. Ela não tinha as amigas delas que eram mães, então era difícil compartilhar, né, os desafios da maternidade como um todo. E aí ela fez uma Mãe-Tamorfose e veio, ama escrever, né, também, assim como eu, e escrevia lá, e assim, foi crescendo muito organicamente, né? Então, a gente... está lá nos primórdios dos blogs. E aí, quando foi Sofia, Sofia, a primeira filha de Bruna, depois ela teve Isadora, e depois de Isadora, eu tive a Helena, que é a minha primeira filha, de 7 anos, e eu e Bruna, a gente já era amiga. E ela via o meu desejo de escrever. Sou publicitária, também sou da área de comunicação e criação. E ela me chamou para escrever junto ao Mãe-Tamorfose, né? E o Mãe-Tamorfose foi crescendo como projeto. E aí eu estava contando aqui para as meninas que não era o nosso projeto principal de profissão, né? Então, eu tinha uma empresa, sou publicitária, a Bruna tem uma outra empresa de outro ramo, e a gente realmente era um local onde a gente gostava de compartilhar, só que organicamente foi crescendo. E aí a gente teve uma gestação juntas, né? É o meu segundo filho e o terceiro. Meu maior sonho, desculpa, era ficar grávida com alguma amiga minha. Ai, foi maravilhoso. Não conta comigo, tá, Marcelo? Esquece. Vai ter mais não. Não, tá ótimo. Juro. Eu sempre dizia, queria muito ficar grávida com uma grande amiga minha. Veja, foi assim, realmente incrível, né? E foi massa pelo blog também, porque a gente pôde compartilhar, a gente, né,
com a comunicação tem acesso a muita coisa. E aí, isso foi há 5 anos atrás, mais ou menos. A gente se encantou com o formato de atendimento humanizado, né, que começa com o parto em si, mas se estende para todo tipo de atendimento. Mas a gente começou a levantar muito a bandeira, né, do parto humanizado, que também há 5 anos atrás era outra realidade aqui em Recife. Hoje se tem muito mais informação. Você conhece mulheres que pariram, né? Antigamente não tinha. Era eu e Bruna se enfiando atrás de gente para entender, conhecer, saber o porquê daquela escolha, por que era fisiologicamente, né, melhor para a mãe e para o bebê, enfim. E aí a gente teve essa experiência de assistência à saúde materno-infantil juntas, e logo após o nascimento de Dudu e Cadu, a gente começou a repensar várias coisas, né? Eu acho que o puerpério vem muito para isso. Eu não sei se vocês viveram isso. Muito. Mas assim que nasce nosso filho, a gente começa a repensar a vida inteira. Tudo, trabalho, relacionamento, criança, ok? Então a gente viveu isso juntas. E quando a gente estava no puerpério, a gente criou um negócio. Poxa, que massa. Nasceu um outro filho. Nasceu um outro coragem. filho. Dudu, acho que tinha 5 meses. Quando eu liguei para a Bruna, assim, no dia, sabe aquele negócio? Caiu uma ideia na minha cabeça. E eu vou ligar para ela. E ela, vamos. E aí, qual é a ideia do espaço Metamorfose em si, né, da clínica? A gente é um coworking médico. Qual é a nossa... A gente fez uma clínica na visão do paciente. Eu, como mãe, após a minha assistência de saúde materno-infantil, senti que não existia esse local para assistência direcionada para a mãe e para a criança. Tinha dificuldade. Recife tem muitos profissionais de saúde bons, mas eles estavam cada um no seu lugar, né? A humanização vem com o conceito de multidisciplinaridade, é um dos primórdios da humanização. Então, entender que aquele paciente, né, aquela pessoa, ela não é só uma dor no fígado que entrou e vou tratar. Não. Aquilo pode estar relacionado com outra coisa, ou com o emocional, ou com a nutrição. Então, a assistência multidisciplinar é um ponto importante do atendimento humanizado. Então, bom, o que é que a gente pensou? Poxa, eu quero fazer um espaço onde eu encontre todos os profissionais que possam me assistir nesse período gravídico puerperal, e aí depois eu conto que a gente também, né, depois a gente teve as nossas expansões, e que a gente consiga, né, se sentir bem. Além de tudo isso, da assistência, né, das consultas, a gente queria um local de fala. Né? Então, a gente veio da comunicação, da rede social, então a gente tinha muito a pesquisa dessas mães. Então, a partir do momento que a gente gostava de escrever, compartilhar, muitas mães vinham falar com a gente. Então, esses 10, 12 anos de Metamorfose serviu como se fosse uma grande pesquisa para a gente. E desse entendimento que, poxa, as mães precisam ser cuidadas de maneira direcionada, as crianças elas precisam sentar numa mesa e conversar, elas precisam ter acesso à informação de qualidade. Hoje em dia, a gente vive um pouquinho do oposto também de antigamente, que era a escassez de informação. Hoje em dia, se tem muita informação, né? Então, o direcionamento de uma informação de qualidade é muito importante. Então, além das consultas que a gente tem, hoje a gente tem 2 unidades, a gente tem mais de 40 consultórios, são mais de 135 profissionais de saúde trabalhando com a gente. Além dessa parte do dia a dia, né, que é nosso arroz com feijão, você ir lá, marcar a consulta, ser bem atendido, a gente tem essa produção de conteúdo, né? A gente tem esses momentos através de eventos, de rodas, de podcasts, né? De participações na rede social, de gravações de vídeo, que aproxima esse profissional de saúde do seu paciente, né? E faz com que esse paciente ele seja informado com qualidade, se sinta acolhido, né? Não é só um lugar que você vai para cuidar da saúde. Não, eu tenho pacientes que... E essa fase da vida da mulher é muito específico, né? Assim, surreal. gestação, é um momento que você está ali, né, querendo viver aquilo, ou fragilizada, ou querendo... Então, aquele ambiente feito especialmente para você, eu tenho os pacientes de lá que a gente cria uma história, um relacionamento. Vejo sem barriga, a barriga cresce, eu vejo a criança depois indo lá todo dia, a criança tem alguma coisa já lá... Tem um grupo de mães, o grupo de mães se ajuda, né? Então, o formato foi muito legal, né?
O espaço hoje está com 4 anos, vai fazer 4 anos agora em fevereiro, na verdade. E a gente está aí com essa rede, né? Uma unidade na Zona Sul, que a gente vai se mudar, inclusive, mas é um dos meus BOs. Resolve no fim do ano. Do fim do ano. E uma unidade na Zona Norte também. E com toda essa equipe que a gente se orgulha demais. E aí, em paralelo a isso, né? Em paralelo a ser mãe de 2 filhos, ser produtora de conteúdo em rede digital, eu também sou administradora, empreendedora, né, com o espaço. Falo demais, né, minha gente? Não, Maria. Olha, deixa eu te perguntar. Quando veio essa ideia, assim, obviamente você já falou várias coisas de onde veio o feeling, né? Mas, assim, empreender. Eu digo isso e pergunto porque, diferentemente na minha área e na minha vivência, né, a minha opção foi por ter mais liberdade, né, na minha área de advocacia, para eu poder... Você caiu nessa jogada, que eu você caí, vai mas o empreender pior- e tem mais tempo. Foi, mas o pior é que acredite se quiser, né? Iris? Na advocacia É assim. porque eu não entendo a demanda de você ser associado, né, Aham. de um escritório, é diferente. Por né? isso que eu estava falando da minha experiência, que foi justamente, tipo, eu decidi, assim, a gente não faz a faculdade e pensa em empreender, né? Isso. A gente pensa que vai trabalhar no escritório, vai fazer um concurso, e aí a minha opção por empreender e virar realmente autônoma, ser dona do escritório, CEO. veio... CEO, CEO, eu adoro. CEO. Pronto, isso eu não consigo. Eu fui tão bem intencionada. Obrigada, amiga. Obrigada. Só isso. Enfim, foi assim, eu já tinha muito isso em mim, antes mesmo até de casar, eu ainda morava na casa dos meus pais, que era tipo, meu Deus, eu preciso viver. E com isso veio a loucura, né, da cabeça, se eu já era assim, sem ser mãe, imagina mãe. Porque eu penso muito nisso, então é porque eu vou morrer cedo. Ela é um pouco Juro. E Adoro. aí... Era justamente, eu preciso viver, eu quero tempo para prestar, tipo assim, estar com meus pais. Nem com mãe ainda, nem casada. E aí, casei, fui mãe. Eu disse, então, não tem outra opção que não seja realmente tentar ter, né? Mais tempo com os meus filhos, estar presente, viver efetivamente. E aí, na minha área, essa opção, conseguir isso, seria realmente empreender. Então, veio... Daí, essa é a minha opção. E aí, por isso que eu te pergunto, tipo, da onde veio realmente, assim, pronto, vamos empreender mesmo. Porque, no caso, inclusive, como a gente vê, vocês não param, né? É algo... Chega a estar cansada. Juro. Quando eu pensei... Hashtag mãe cansada. Quando eu pensei nisso, eu disse, não é a mesma história das meninas. Então, na verdade, eu, Dulce... não me imaginava, não era como você. Eu nunca me imaginava empreendedora de fato, assim. O que acontecia? Eu trabalhei em muitas grandes agências, eu sou da área de comunicação, eu sou muito da área de comunicação e de criação. Então, formatar uma empresa exige uma demanda administrativa e financeira e comercial, que eu não tinha essa experiência. E aí eu falo com todas as palavras aqui que o Espaço Metamorfose só é Espaço Metamorfose pelos meus sócios também, né? E pela experiência deles. Então, eu tinha uma referência de empreendedorismo dentro da minha casa. Então, meu marido tem a minha idade e é empreendedor há anos. Bruna, a mesma coisa. Bruna é empreendedora de muitos anos, de grandes empresas. E aí eu via neles, assim, eu fiz, pô, isso aí não é para mim, não. Acho que eu não ia conseguir lidar com tantas demandas. E aí, quando eu tive, né, quando surgiu a ideia, o propósito, né, como é que surgiu o espaço e como foi que eu me encantei e entendi que aquele propósito, ele valia aquele esforço e eu tinha, né, as ferramentas, eu tinha o meu marido e Bruna, que tudo bem, Dulce, vamos lá. Tu tivesse a ideia, vamos botar no papel. Como é que vai fazer? Vamos fazer o DRE, vamos precificar, vamos planejar. Então, existiu esse pré, que eu precisei de ajuda, de fato. Uhum. E eu acho que isso falta em muita gente. O que acontece? Existem muitas Dulces, eu acho, assim, né? De você...
ai, sonhar, e eu vou abrir uma empresa e se lançar sem saber o que significa abrir uma empresa, né? Então, nem eu tinha real noção. Mas, com a ajuda dos meus sócios, que são administradores, inclusive, eles visualizaram que, pô, essa ideia, esse propósito que é forte, que era o propósito da minha maternidade, de atender outras famílias, a minha missão como empresa, né, me envolve muito. Eu sou uma pessoa apaixonada. Aí eles falaram, deixa eu botar aqui na ponta do papel. Bom, vale a pena, não vale a pena? Né? É tanto, o investimento é tanto, o retorno é tanto. Então, tudo isso é importante para a formação de empresa no meu ramo, né? Que é o ramo de serviço. Então, eu tive muito esse background que eu acho que me facilitou muito. Hoje em dia, eu toco a empresa, né? Meus sócios são sócios investidores, porque eles têm as empresas deles. Mas também, toda a orientação geral é deles também. E agora eu aprendi muito também, né? Mas aprendi as duras penas, né? De me esforçar para entender, né? A parte financeira, a parte de RH, a parte... Então, hoje, a parte comercial. Hoje eu tenho... Quando eu falo eu tenho 135 profissionais de saúde, eu tenho 135 clientes, grandes clientes, que eu preciso atender, que eu preciso... Né, gerir aquela, além dos 30 funcionários, 30 colaboradores, né, de uma folha, né, expressiva, de você ter que saber lidar com todo o RH. Então, assim, é isso que eu digo. Então, por isso que #mãe cansada, porque para mim é um grande desafio. Né? Eu venho da comunicação, eu venho da ideia, eu venho da câmera, da rede social, do propósito. Eu acho que isso é um diferencial muito grande do espaço também, porque humaniza, de fato, uma clínica. Eu não sou uma clínica de girar ali atendimento e crescer faturamento. Não sou. Eu quero que o espaço seja outra coisa. E essa é a minha área. Mas que para o sonho dar certo, eu acho que é preciso muito embasamento financeiro, administrativo, planejamento. Eu acho que é uma junção. Né? Também só isso... Eu acho que a empresa fica... Se não tiver um propósito, se não tiver uma missão, se não tiver alguém, né, que passe para as outras pessoas qual é o porquê daquela empresa. E eu me questionava muito isso quando eu era funcionária também. Então, eu sou da publicidade, trabalhei para grandes marcas de publicidade e eu ficava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me estressando com a campanha de Olimpíadas, com a Globo de milhões e tal, mas... O que tanto estresse no final? Eu estou me estressando porque o vídeo não saiu direito, ou porque o cliente não gostou da cor do outdoor. E eu ficava naquela tensão. Eu fui, na minha vida, eu estou levando com um propósito de comunicar uma cerveja. Um leite ninho. É engraçado isso. Tu tá entendendo? Porque eu acho que talvez o teu diferencial seja realmente a paixão de fato, pelo sentimento e pela motivação, né? Exatamente. Eu sou muito apaixonada pela advocacia, assim. Isso eu sempre falo lá no Instagram, inclusive. Eu sou muito apaixonada pela advocacia. E quando eu dou aula, né? Tem muitos alunos, a gente tem assim, centenas de alunos. E o que a gente vê é que o pessoal acha na advocacia que bastaria, por exemplo, e eu comparo com o que estás me contando, bastaria o operacional ali, por exemplo, um bom atendimento, que aquilo seria o suficiente para um escritório de advocacia. Quando, na verdade, aquilo dali acaba sendo 10%. O bom atendimento, obviamente, ele é obrigatório. Claro, é obrigatório. É o básico que tem que ter. É o básico. Mas você fazer toda essa parte operacional, inclusive de venda, né, do seu serviço, de mostrar para o pessoal que é um serviço diferenciado, que a clínica não está disposta a concorrer com outras clínicas que tratam de forma diferente, por exemplo, que a proposta e o propósito de vida de você é diferente, eu acho que isso faz toda a diferença, inclusive na advocacia, né, Marcela? Total. Uma das minhas sensações, quando eu estava justamente também em algumas empresas, escritórios, era, meu Deus, tipo, eu não era não concordar com tais coisas, mas assim, eu pensava, Marcela, faria de tal forma, porque eu sou muito assim também, tipo, alguém vem conversar comigo, eu tô ali escutando, aquele acolhimento, eu vou escutar, eu acho um absurdo alguém falar, a pessoa, tipo, não escutar, é como se fosse um mínimo que eu tenho que fazer, escutar, dar atenção a essa pessoa, seja quem for, né? E aí eu ficava, tipo... Então, quando veio isso de empreender, quando eu olhei e fiz, eu posso botar tudo o que eu sou e o que eu acredito e o que eu, assim, que para mim são pilares, são, né? São coisas fundamentais para
para qualquer relação humana, Isso, não só isso. né, na venda de um serviço. Eu disse, que massa. É você fazer o que você acredita. E aí, mas assim, nesse caminho tem muitos percalços. Porque, por exemplo, às vezes, Não é fácil. tipo assim, eu amo isso aqui. Eu amo criar conteúdo, eu amo fazer evento, eu amo. Mas, assim, por exemplo, eu estou vivendo um momento na empresa, um momento desafiador, porque é um momento de muita estruturação patrimonial. A gente dobrou de tamanho esse ano, construiu nossa primeira filial, vai se mudar. Então, é muita obra, é muita demanda, é muita equipe, treinamento. Aí você, no meio desse caminho, quando eu sonhei em me conectar com mães, tem um período que eu não consigo. Tipo, eu sonhei em me conectar com mães e estou aqui entendendo de cimento, De tijolo. obra. Exatamente. Aí eu fiz, meu Deus do céu, será que realmente isso aqui vai dar certo? Não entendi. E outra, e você também, não só as outras demandas, mas você no crescimento, que graças a Deus é isso que a gente está vivendo agora no espaço, é você no crescimento tentar passar essa cultura para todo mundo da empresa. Então, isso é muito... Essa paixão é minha. Como é que eu faço para passar para meus funcionários? Porque, sinceramente, a gente não dá conta. Como é que eu vou dar conta? Claro. Sozinha é impossível. Então, essa paixão tem que estar na recepção, essa paixão tem que estar nas pessoas que vão cuidar dos eventos, essa paixão tem que estar na pessoa que vai cuidar da agenda daquele... Essa paixão vai ter que estar em outras pessoas também. E isso, para mim, é muito desafiador. Agora, nesse momento de crescimento, né? É eu tentar explicar o porquê do negócio, até que esse colaborador entenda o propósito e o papel E dela também ali. esteja disposta Disposta a a fazer, né? isso. Disposta a Agora, isso. na verdade, eu acho que todo crescimento ele é muito doloroso, né? Tu É. deve estar aí uma pilha. Ave Maria. E assim, tem uma coisa também, né? Todo mundo acha que é fácil. Exato. né? Todo, é muito todo mundo só vê os fácil. louros no Instagram. Eu disse, não foi no episódio, inclusive, do Dr. Guilherme, que a gente tava falando da bariátrica, né? Eu disse, muito fácil, né? Tipo assim, o pessoal só vê o glamour, ninguém vê a guerra. Vamos pra guerra? Vamos comigo, né? Vamos lá pra gente ver. E não, ninguém vê, né? Que não é fácil. Mas vê, eu até falei também em um episódio aqui, o primeiro. Eu lembrei disso agora e vou falar. Porque, assim, o propósito é massa. Quando a gente vê, assim, eu fico de verdade encantada. Mas eu falei aqui uma vez que eu tinha escutado uma frase de um político que dizia que ele ia seguir construindo vida na vida das pessoas. E aquilo ali tocou em mim e eu disse, eu acho que eu faço isso também. Porque a gente lida, né, com a saúde, com a efetivação, com a garantia da saúde. E saúde é vida e a gente acaba trazendo mais vida para a vida das pessoas. E eu acho que vocês também fazem isso. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, e como eu estava dizendo, a gente se conecta com essa família que está nascendo, né? A maioria dos nossos pacientes são primeiro filho, né? Que é a imensidão do desconhecido. E ontem a gente teve uma roda, né, de parto que a gente junta, né, gestantes para conversar sobre diversas temáticas, não só especificamente a roda de gestante. E aí é muito engraçado, né? Ainda mais hoje em dia que a gente dificilmente se conecta ao celular. Praticamente nosso meio de comunicação para você ter uma conversa real com alguém assim. Até num podcast ou presencialmente é dureza, porque todo mundo tem um dia a dia no trabalho, aí trabalha o dia todo, aí chega em casa, cuida dos filhos, dorme, não sei o quê. Então, esses momentos de reflexão em grupo são poucos. E aí eu faço questão de nunca desistir, né? De sempre propor isso para essa gestante, sempre dizer assim, vamos lá, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre o que você está esperando, dos seus desafios, do seu medo, né? Porque é uma grande sala de terapia também, Total. né? É uma grande sala. E aí, no final, apesar assim, foram, sei lá, poucos casais, mas aqueles poucos casais saíram transformados com uma conversa, poxa, eu tô me sentindo tão melhor agora. E isso é tão massa, assim. Isso é o propósito. Aí, só que no meio do caminho existe muito cansaço. Então, eu estava 2 meses sem fazer porque eu não conseguia fazer. E aí você fica, meu Deus, eu montei um negócio para... E estão preocupando com equipe, com não sei o quê, com financeiro, com nananana. Então,
é sempre importante a gente voltar, né, para o propósito, entender seus limites também, porque é muito desgastante, muito desgastante. E até porque a vida não para Exatamente. isso, né? Existe ainda a Dulce mãe, a Dulce filha. Exatamente. Né? A Dulce Dulce, eu sempre... a Dulce Dulce. A Dulce Dulce, eu sempre... Marcela, eu, ser humano, né? Que eu também sou, eu tenho que lembrar disso. Para fazer alguma coisa por mim também. Exatamente. E assim, de verdade, assim, falando por mim, e eu sei que por todas as mulheres, a gravidez e o pós-parto. E assim, meu pós-parto, eu falo, ele durou 1 ano, tá? Com certeza. Certo? Tipo, não foi em 45 dias, 60. Não, foi 1 ano. Eu acho até que 1 ano e meio. Sério. Mas hoje na literatura não existe mais essa determinação de 45 dias. Tipo, Esquece. socorro. Eu ainda estou lá, talvez. Eu tô tentando me recuperar, né? Me Acabei de reencontrar. sair, sério. Exatamente. E é uma situação, assim, de verdade, de extrema, você sabe, extrema vulnerabilidade. E não é vulnerabilidade, assim, quando a gente muitas vezes fala essa palavra, uma situação, a pessoa entende, mas não tem vulnerabilidade financeira. Mas não tem, Tá gente, a fazendo vulnerabilidade. coitadinha, né? Não, e outra, da mas pessoa seu com a filho, pessoa seu mesmo. filho é saudável, você tem uma boa casa, você tem tudo. Você tira o direito da pessoa dos sentimentos, né? Você Exatamente. invalida a sua tristeza. Não, eu não posso estar triste porque meu filho está saudável, eu tenho assim, né? Tenho alguém na minha casa, eu tenho comida no prato, tal. E não tem é o direito a sofrer. e isso não faz o sentimento sumir. E é Não isso, faz. tipo, é uma vulnerabilidade interna mesmo. E não é só, né, no pós-parto, a gente não tá falando de baby blues, mas a minha gestação, pra mim, sabe quando você cai, sei lá, rala a cara no asfalto, e aquilo ali tá extremamente vulnerável? Era a minha sensação, tipo, eu inteira comigo mesma, a gestação, o pós-parto, e assim, justamente, quando chega alguém, dá a mão, ou lhe escuta, ou lhe deixa falar, né? E acolhe, e ali você sai justamente transformada, mais segura, e sabendo que tem alguém ali com você, né? Porque existem muitos tabus, ninguém fala. Quando você sente, você faz, meu Deus, que é isso, né? Eu sou a pior pessoa. Exatamente, só acontece comigo. Só acontece comigo. Não, e os desafios não param, né? A gente está falando de gravidez e pós-parto, mas a própria maternidade em si, a sequência disso. Assim, é um videogame. Toda vez uma fase diferente e você tendo que se reinventar e você tendo que desconstruir aquela mãe que você achava que ia ser. Né? Você tendo que revisitar a maternidade que foi a da sua mãe. Eu acho que pronto, né? pra mim foi então, assim, é a grande oportunidade de terapia da vida de uma mulher também a maternidade. Porque a gente você questiona muita coisa. Infelizmente, hoje em dia, ainda é a sobrecarga da mulher, né? Então, você questiona relacionamento, você questiona o papel do pai, Então, a gente são tantos assuntos. É infinito, eterno. Né? Infinitos, e não é só isso. E aí cresce, aí vem a adolescência, aí outras demandas também. Eu morro de medo. Pois é. Juro. Mas a maternidade, eu acho que, principalmente para quem concilia, quer dizer, talvez não principalmente, porque eu digo, olha, quando eu passo um dia em casa cuidando de Tiago e de Arthur, para mim, é muito mais cansativo que um dia de escritório. Muito mais. É uma demanda emocional infinita estar em casa com eles. E sabe o que mais me assustava? Que agora eu já aceitei, né? Assustava no passado, porque agora eu já aceitei. É que não vai mudar nunca mais. Não vai ter mais opção, né? Assim, Eu não lembro, sabe que eu não lembro mais disso? Eu tô na fase do videogame sobrevivência. que assim, difícil lembrar antes, né? Assim, eu tive isso também. Eu tive isso muito no começo. É tipo assim, fudeu. Minha vida mudou. E nunca vai ser a mesma. Não teria nada, não tem nada que é eterno. Sei, tá, gente? Que tem muita coisa que é eterno, certo? Legal. Mas assim, o casamento acaba. Um apartamento vende. Rafa, isso não foi com você, não, tá? Não foi. Não vai acabar. De verdade, na minha cabeça era isso. Eu não, tipo, tudo um dia pode se acabar. Mas eu nunca mais vou deixar de ser mãe. Não tem opção. Não tem. Não tem como voltar. Eu passei essa noia, eu tive. Pronto, eu fiquei muito nessa noia. Era tipo... E eu fiquei também, assim, uma grande noia minha, assim, que eu descobri que eu tava grávida, era tipo...
eu vou ser mãe de alguém, tipo, sabe? A minha mãe, o que é a minha mãe pra mim é aquela mãe. Eu vou ser mãe. Não, eu Tipo, tinha assim, era a chocante. responsabilidade sobre a vida de alguém é totalmente Totalmente minha. minha. Ou seja, se essa criança acontecer agora, lascou. A culpa é minha. Então, assim, é a culpa A culpa, ela que tá a lá. gente que a gente carrega demais, assim. Então, são muitos pontos de desafio, né? E aí o espaço vem para isso, para tentar ser esse local, mas que é difícil, né? O dia a dia é difícil, porque a gente vai crescendo e vai tendo mais profissional, e a operação tem O operacional demanda consome muito, né, da muito. pessoa. muito. Agora, sabe o que é engraçado? Quando eu tive Tiago, Tiago tem 5 anos, vai fazer 5 anos e meio, né? E aí eu tinha 27 anos. Eu não era mãe jovem, não, mas nenhuma amiga minha tinha sido mãe ainda. Eu fui a Mas primeira, foi né? jovem, 27. Eu dei uma acho. surtada, mas a vida se estabilizou. Quando Foi veio Arthur... planejado? Não, Foi planejado, os dois foram planejados. Quando eu tive Arthur, só que o Tiago era aquela realização daquele sonho. Meu sonho era ser mãe de um menino, então veio o Tiago, logo quando eu planejei. Então, assim, eu tava vivendo Perfeito. o ápice, né? É. Assim, da felicidade quando tava grávida do Tiago. Meu Deus, esse é meu sonho, a maternidade de um menino, era tudo que eu sonhei a vida inteira. E aí, quando veio Arthur, e aí eu dei uma surtada no primeiro mês, eu não me reconheço, assim, Claro. uma surtada completa. Principalmente, Tiago foi na UTI um dia, né? Ele nasceu com prematuro, foi na UTI. Um dia, um desconforto respiratório, passou. Mas aí eu passei um mês que eu não queria que ninguém nem se aproximasse, porque eu falava, meu Deus, esse menino nasceu com 2,5 kg. Qualquer pessoa Oh, que chegar meu perto Deus. dele vai matar esse menino. Eu não posso deixar ninguém chegar perto dele. Eu fiquei completamente fora da caixinha. Mas quando veio o Arthur, só que eu estava bem. Quando veio o Arthur, que eu levei para casa, Arthur chorava. E Tiaguinho era bem quieto, ele era um Tiaguinho painel. tinha quantos anos? Tiaguinho tinha 3. Pequeniníssimo. Pequeno ainda. Quando eu cheguei com o Arthur em casa, na pandemia, agora, 2020, né? Em É. maio de 2020, quando eu cheguei com o Arthur chorou a primeira noite inteira. É. Ele gritava, e isso nunca tinha acontecido com o Tiago. Ele gritava a primeira noite inteira em casa. E eu já tinha outras amigas mães agora, né? E aí eu falava, velho, o que foi que eu fiz, É. pô? Pois eu vivi exatamente isso. A Helena tinha 1 ano e 11 meses quando o Dudu chegou. Ela subiu no bercinho, ela já falava, virada, Helena. Já falava, ela subiu bem pequenininha, subiu no bercinho assim, fez, quem é a sua mãe? Quando ela vem lhe pegar? Eu amei. Mamãe, joga ele no Oh, meu lixo, Deus. mamãe. Ela teve febre de 40 graus, sem nada, assim, no dia que ele chegou. Ela ficou assim, foi assim, muito difícil. Muito. difícil. Ela virou outra criança. Ela não aceitava de forma alguma. Eram 2 bebês em casa, 1 ano e eu não consigo 11, nem imaginar, e um muito bebê bebê. recém-nascido. A minha hoje tem 1 ano e 11. E são 2 bebês em casa. E assim, eu era, que nada. Assim, a mãe do primeiro, né? Ótimo, fez 1 ano, já tá ótimo, já tá. Vou ter o segundo, né? Tá, você não imagina a demanda de 2 bebês, assim. Foi, para mim, foi bem difícil, bem Muito difícil complicado. mesmo. Tanto é que quando eu vejo uma mãe grávida, assim, bem pertinho, eu vou ficar Amada, boa calada. sorte. Não falo nada, né? Porque, pelo amor de Deus, julgar Tipo, nunca vai vai. lutar muito. Pra ela vai ser diferente, vai ser ótimo. Ela não vai passar por isso. Mas eu chego a dar um frio na espinha, assim, porque pra mim foi bem, Mas bem desafiador. O engraçado disso é você se sentir acolhida. Quando o Arthur nasceu, que eu tive isso, e aí minhas amigas eram mães, quando eu compartilhava com elas esse sentimento, que nem tudo era maravilhoso, que eu tava surtada. Eu falava, não, é assim mesmo. Com o Tiago eu já não tinha tido isso. E Tiago foi um bebê muito bonzinho também. É. E o pessoal falava assim, ele chora o dia inteiro. Velho, o Tiago não chorava. E mãe é médica, a mãe falava, Iris, esse menino não pode ser normal, não. Leve ele no especialista com uma criança que não chora. Como é que um bebê que não chora? Aí eu falava... Era o contrário. Era o contrário, ele era muito calmo. Mas só o fato de ter amigas que compartilhavam a situação, de você estar surtada, e a amiga também dizer, velho, eu também tô. Eu tô muito surtada também, eu tô mal, eu tô desesperada. Eu falava, então tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, vai dar passar, certo. né? E tá tudo bem. Eu fui a primeira da minha roda de amigas. Eu tive Maria Alice com 25. Hoje eu tenho 27. E foi isso, assim, tipo, era como se fosse eu quebrando tudo que culturalmente a gente acha que sendo a primeira, e juro, minha sensação sempre, quando eu falava com minhas amigas, era
ai, que bom, assim, tô me lascando sendo a primeira, mas eu tô muito feliz. Quando for vocês, eu vou mandar um PDF. Falando da dificuldade. tipo, E você tanto vai é aderir. que logo depois não, mas assim, um ano depois, uma grande amiga minha engravidou. E eu, grávida. peraí, por um ano a gente não... Não como foi eu falei, junto, o meu é. sonho era ter uma amiga grávida junto. E aí eu mandei pra ela, assim, pra ela eu relembro todos os dias, né? Dividindo, mas também relembrando, porque eu já tô agora numa outra fase que ela tá. Isso. E pro marido dela. Tipo assim, mandei um PDF. Leia. Ó, leia. Escute todos os meus áudios, que não são poucos. Ou um podcast. Você que lute, mas escute. Porque é isso. A gente precisa compartilhar informação. E se abre um portal, né? Porque eu tenho como referência as gestantes que chegam lá no espaço. A pessoa não sabe de nada. Sabe de nada. Nada. É completamente inocente, vai é da grávida. vida Nada. mesmo, Sem saber. até coisa médica. Tipo, tem Nada. gestante e tem muita gente que, por exemplo, não sabe que a Clexane, né, que ali, Isso. ela deveria ser fornecida pelo plano. Exatamente. Não sabe. E, tipo, a gente tá falando de vários aspectos. Uma coisa de direito, uma coisa de saúde e da vida também. Então, quando a gente... E parece também, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, que por mais que talvez lá no fundo, em algum lugar, a gente soubesse, na hora a gente esquece. Na hora a gente esquece Não de lembra mais o que tudo. sabia, o que não sabia. Então, assim, se eu sabia que tinha... por exemplo, da Clexane, que eu poderia tomar, quando eu tô lá na hora, eu não tô lembrando, né? Não tô sabendo. E é isso, tipo, a gente fica muito vulnerável, não sabe de nada. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma roda lá. Chamada assim, mães de crianças de 2 anos que são brabas. A gente bota Maria Alice Meu Deus. e Arthur lá. Não, mas a gente eu precisa de sei. apoio também. Muito. Comportamentos desafiadores na maternidade. E existe, eu tô falando sério, existe mesmo. A gente podia ir, amiga. Eu faço com as Vamos psicólogas lá fazer- do espaço. Olha, a minha, ela hoje tem 1 ano e 11, mas isso já tem uns 2 meses, tá? Então, ela deveria ter o quê aí? 1 ano e 9, né? Estava almoçando, almocei, ela estava almoçando também, levei meu prato, fui escovar os meus dentes. Eu só escuto ela. Não foi mãe, não, tá? Foi Marcela, nesse tom. Pra cá. Assim, Eu a criança sei. de 1 ano e 9 meses. Eu fiquei assim, eu disse, quando vier a TPM, eu tô lascada. É bem Sério, difícil, eu porque a fiquei gente em não choque. imagina, a gente acha que é só o nosso filho. Mas deu tanto amor, por que ele tá assim, enlouquecido? E passei por isso. Mas eu acho que a gente precisa fazer, vou retomar, pode Vamos. deixar quando tiver, vou chamar vocês, vou juntar todas as psicólogas lá do espaço. A gente precisa de individual, precisa uma pra cada um. Então aí eu indico, é consulta, avaliação. Aí é muito legal, assim, eu faço vendendo meu peixe, né? A gente tem o acompanhamento da psicologia infantil, que, na verdade, a primeira sessão é sempre com o pai ou com a mãe, para entender se é necessária uma orientação parental, né, que é diferente, ou se realmente aquela criança precisa ser vista em algum aspecto. E aí é um trabalho que se faz em família, né? Então, Marcela, vamos lá, você vai sentar aqui 2 horas, na primeira que vai me falar tudo, e aí eu, como psicóloga, vou entender... Marcela, eu preciso lhe ver mais umas 2, 3 vezes, porque eu acho que é uma questão... É uma questão de orientação parental. Aí vai ver sua filha e, não, veja, o comportamento é um comportamento esperado para a idade. Eu acho que são eu acho que é legal para ela, né, vir aqui toda semana e a gente começar a trabalhar isso nesse aspecto. Porque eu acho que tudo que é exatamente a multidisciplinaridade também e a visão de que o problema não é um problema, primeiro, né, não é uma coisa da criança, né, também. Não é uma coisa, a minha criança é assim. Não. Talvez ela está passando por um processo de desenvolvimento específico que é esperado isso dela, né? Você, como mãe, se você entender esse processo que ela está vivendo, você vai passar por aquilo com mais tranquilidade, você vai saber lidar. Por que você se aperreia tanto quando ela fala, Marcela, venha cá, né? Eu tive uma crise Porque você, né, espera que o comportamento dela seja outro, diante dos seus parâmetros. Então, sim. a psicologia é maravilhosa, né? Eu sou apaixonada também. E aí... Quando, assim, Maria Alice, de fato, né, minha filha, a personalidade dela é forte,
ela é um pouco braba. Assim, isso falando dos meus Tem, parâmetros. tem uma em casa desse E aí, jeito. pronto, ela desse jeitinho. E aí, uma vez a gente conversando, foi a Iris fez, tu é do mesmo jeito. Eu disse, ai, não é só a Ainda minha. bem, não É Ainda essa bem. sensação, é exatamente isso. É. E, Dulce, deixa eu trazer também uma pauta aqui, que seria justamente tu começasse a falar do desenvolvimento infantil. Isso. Hoje, né, muita gente diz, todas essas doenças que começaram a surgir, isso é a fala das exato. pessoas, né? Isso não existia na minha Isso época. existia na minha época. Hoje em dia todo mundo é autista. Todo a mundo gente TDAH, escuta tudo. isso, exatamente. Não, todo mundo tem. Isso é uma coisa desses anos. Essa época, essa coisa de internet. Muita gente diz isso também. E aí, como é no espaço? Então, o desenvolvimento infantil é uma das minhas paixões, né, também. Então, a gente vê lá... E a gente, na verdade, a gente vai participando muito, né? Não deixei de ser apaixonada pela gravidez e pelo parto, né? Pelo parto humanizado, pelo acesso à informação, pela melhor assistência a essa mulher, para a escolha dela, né, da via de parto, de como que ela quer viver isso. E aí, quando nasce essa é uma criança idealizada, né? Todo mundo idealiza seu filho, né? Todo mundo, eu acho que ele tanto fisicamente quanto na questão de personalidade também. E aí, quando sai alguma coisa que você não espera, né? Ou seja, alguma questão de desenvolvimento, alguma doença também ou alguma questão de desenvolvimento, essa família precisa muito ser abraçada, porque não é apenas uma doença, é uma vida, é uma mudança assim na sistemática geral. E aí, hoje a gente tem muitos pediatras lá no espaço e eles estão cada vez mais atentos para questões de desenvolvimento, né, para intervenções precoces, para observações dos marcos de desenvolvimento dessas crianças, para que, num certo momento, né, dentro da avaliação e acompanhamento pediátrico, se alguns desses marcos ou alguma questão for observada, essa criança tem um acompanhamento necessário para que, dentro de uma intervenção precoce, ela tenha uma vida capaz, né? Que esse é o objetivo, né? É melhorar a capacidade dessa criança independente do diagnóstico, né? Então, às vezes, as pessoas ficam muito presas a diagnósticos também, né? O que é que ele tem? Eu vou para uma consulta, eu vou saber se ele é autista ou não. Não é bem assim, a medicina não funciona muito desse jeito. E aí, de fato, a gente está vendo, né, em consultório e conversando com todos os nossos pediatras, um aumento de questões de desenvolvimento infantil, né? Isso está aumentando consideravelmente. E aí existem diversos fatores, né? E tanto a evolução do próprio estudo, né, da medicina, de entendimento, de conhecimento de coisas que já existiam antigamente, só que não existia esse conhecimento, mas também de mudanças no nosso estilo de vida, mudanças de alimentação, é multifatorial. O fato concreto é que a demanda de desenvolvimento infantil vem crescendo bastante. E aí o que acontece também, né, dentro desse conteúdo de desenvolvimento infantil, cada vez mais vem se valorizando a intervenção precoce. Ou seja, que besteira, o que antigamente era, que besteira, espera que passa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, poxa, ele tem uma questão, né? A família tem acesso, e aí é isso que a gente vai falar depois. Vamos fazer uma intervenção precoce, porque isso aqui, ao invés dele ser um adulto disfuncional ou com alguma questão, porque, por exemplo, às vezes você tem um TDAH. Eu tenho muitos adultos hoje, amigos, que se descobriram com TDAH e que em algum momento da vida sofreram com aquilo. Em dificuldades de aprendizado. Não, porque ele era o do fundão da escola, né? E aí desatento. não, porque eu sou desatento mesmo, né? Então, eu acho que, óbvio, tem a parte existem profissionais que se aproveitam disso e hiperdiagnosticam, né? Mas com o devido acompanhamento em relação ao desenvolvimento infantil, eu acredito muito, e isso é uma prerrogativa nos pediatras mais atualizados, que a intervenção precoce, que o acompanhamento atento em relação aos marcos de desenvolvimento dessa criança, junto a orientações dos pais, né, que é importante, né? Nem todo mundo tem acesso a um bom pediatra. Então, se esse pai tem uma orientação do que eu posso fazer para que, né, meu filho se desenvolva corretamente? Não,
toma aí o celular e passa o dia todo na TV, ou não, ou os pais precisam ser orientados em relação, né, a como eles podem apoiar essa criança, mas se caso precise de alguma questão de desenvolvimento infantil, isso precisa ser acompanhado antes mesmo de qualquer diagnóstico. Né? Então, lá no Espaço Metamorfose, a gente tem uma equipe interdisciplinar que cuida da parte de desenvolvimento infantil. Ela é liderada por uma pediatra, né, neopediatra, que é a doutora Alessandra Maia. Eu sou super fã, porque era um universo que eu desconhecia, né, do detalhe, da quantidade de especialistas que são envolvidos nessa temática de desenvolvimento infantil. Então, assim, é uma terapeuta ocupacional que tem 1000 especializações, é uma fono que tem 1000 especializações, é uma neuropsicóloga, é uma psicopedagoga, é a psicóloga em si, é diversos tipos de psicologia, são diversos métodos, é ABA, é Denver. Então, é um mundo de desenvolvimento infantil. E a gente vê também como transforma a vida daquelas famílias. E aí, qual é o projeto da equipe de desenvolvimento infantil do Espaço Metamorfose? Óbvio que ele abraça esse guarda-chuva, que é o acolhimento dessas famílias, é isso que eu estou lhe dizendo, assim, poxa, o que significa aquele laudo, aquele diagnóstico, né, para aquela família? Mesmo que uma possibilidade, né? Sim. Uma possibilidade, que primeiro é uma hipótese. O que é essa hipótese? Essa hipótese, ela impacta muito a vida dessa mãe, né? Então, a equipe interdisciplinar de desenvolvimento infantil do Espaço Metamorfose, ela trabalha de forma integrada para que aquele acompanhamento seja feito por diversos profissionais em um mesmo local também, que isso é super importante. Então, por exemplo, boa parte das questões de desenvolvimento infantil, algumas delas, na verdade, elas são realmente multifatoriais e a criança precisa de fono, TO, neuropsicóloga, psicomotricidade. Então, imagine essa mãe ter que ir em milhares de lugares, né, mudar a sua vida para acompanhar filho em terapia. Então, a gente une tudo isso no mesmo espaço. Né? A gente tem a presença da equipe de um corpo clínico médico, que também é diferente em outras clínicas. Existem muitas clínicas multidisciplinares, mas a gente tem os pediatras que trabalham no mesmo local e tem uma chefia de pediatria também e neuropediatria. E a gente vem muito com essa questão da intervenção precoce, né, que é para prematuros, crianças, né, sindrômicas ou crianças que são observados possíveis atrasos de marcos de desenvolvimento que precisam daquele acompanhamento para que ela né, acompanhe ali aqueles marcos. Então, hoje, eu posso falar que acho que é um dos grandes portas de conhecimento que se abriu devido ao Espaço Metamorfose, é esse nosso conhecimento, o meu, né, não dos profissionais que são maravilhosos, mas do conhecimento dessa atenção ao desenvolvimento à saúde da criança. E a necessidade dessa atenção, né? Exatamente. Então, assim, sei lá, hoje tem um paciente lá do espaço que é João. Ele é maravilhoso. Ele nasceu muito pequenininho, prematuro. E aí, passou muito tempo na UTI. E, nesses casos, né, muito interessante, é quase necessário a intervenção de especialistas, né, por tudo que ele viveu na UTI. E eu não tinha conhecimento disso. O seu foi um dia, mas crianças que passam muitos dias na UTI tem milhares de fatores que podem atrapalhar o desenvolvimento dela pelo aquele período que ela passou lá, né? Que foi um período necessário, né? Graças a Deus existe a UTI. Mas aquilo ali, tudo que ela viveu ali, sei lá, até a sonda que foi colocada nela. Crianças que você pode ter uma seletividade alimentar, porque aquela comida entrava sem ele querer, sem ter o desejo. Então, isso muda o desejo da criança de comer. Então, eu acho incrível. Né? Questões sensoriais, questões, né, da própria fisioterapia, da manutenção do bebê, né, num bercinho. Enfim. Então, João nasceu muito pequenininho. E eu lembro quando ele fez 1 ano, que a gente fez uma festa para ele, a recepcionista. Todo mundo chorou. João andando, João fazendo tudo. E isso é incrível. Né? É incrível. A gente tem um projeto que chama Baby Grow,
que é justamente o acompanhamento semanal com 4 especialistas, 2 de cada vez, acompanhando o desenvolvimento desses bebês. E é maravilhoso. E você vê, né, o quanto o relato das mães, quando saem, né? E, meu Deus, ele está fazendo isso, agora ele está... Né? É incrível, é incrível. E é lindo, Dulce, ver tu falar com tanto amor, não é? Tu falar com tanto amor desse teu projeto, que quando tu começou a falar da história, né? Começou como blog, e aí, enfim, deve ter tido essa transição aí de redes sociais, né? Isso. Em cada momento. E aí, meu sentimento nesse início era de que as coisas foram acontecendo naturalmente, e talvez até a sua decisão, quando o seu caçula nasceu, tem ali acontecido talvez meio ao acaso de você gostar daquilo e fazendo assim de uma forma orgânica. E hoje a gente vê aqui uma pessoa que é completamente apaixonada, não só pela metamorfose, mas pela mudança que você pela vocês mudança. E assim, proporcionam na o vida, que né? o que eu consigo ver é que, óbvio, a maternidade de cada um é única. E aí cada uma tem suas dores, seus amores, né? Então, para mim, a maternidade foi isso. Então, foi uma experiência difícil no meu acompanhamento da minha gestação, que me fez falar assim, meu Deus, eu tenho que fazer um espaço, porque eu não quero que ninguém passe por isso. Esse foi o meu desafio, né? Mas hoje eu consigo ver tantas mães com outros desafios e consigo ver o quanto é importante essas mães serem olhadas no desafio. Porque, por exemplo, sono para mim não foi um desafio, né? A amamentação para mim não foi um desafio. Existiu as dificuldades, sim, o peito sangrou, mastite, hiperlactação e tal. Mas hoje, quando eu vejo os desafios de verdade, eu vejo o quanto uma boa assistência pode mudar a experiência daquela mãe durante aquele período, é massa, né? Eu não tive um desafio de ser uma mãe de UTI, mas hoje eu consigo me conectar com essa mãe e dizer assim, meu Deus, que felicidade, vão estar andando, vão estar falando e está tudo certo. E é muito bom, porque eu, como mãe, consigo sentir isso. Eu me coloco no lugar e falo, meu Deus do céu, que Incrível. que incrível. E que como é incrível. importante também esse crivo, esses critérios para a escolha dos profissionais, Isso, né? isso, Porque, isso. infelizmente, a gente sabe que não é uma Exatamente. realidade todo esse acolhimento em todas as Isso. situações, seja qual for. E cabe a vocês. Exato. Né? Essa era uma grande preocupação. Essa era uma grande preocupação da gente como marca também, Sim. né? De você... quem de fato vai operacionalizar esse meu sonho? Né? Quem de fato vai prestar essa assistência? E aí entra um grandíssimo trabalho da gente, né, de entendimento. Por isso que a gente é muito inserida hoje no meio de saúde, para conhecer, para entender, para saber, né, quem é que realmente encara isso, quem não, quem... E aí a gente entra numa parte do direito da saúde também, que a gente conversou, que é importante, que é em relação ao acesso, né? Então, quando eu quero prestar esse tipo de atendimento, eu vou atrás de profissionais capacitados, né, que tem, enfim, um tempo aí de carreira, que querem propor um atendimento de qualidade, não querem atender em 15, 20 minutos, querem ter consultas de 1 hora, de 1 hora e meia, né? E o que é que isso significa no nosso país de hoje, né? No que a gente tem hoje dos nossos planos de saúde, né? Eu não tenho... Hoje, a grandíssima maioria dos meus profissionais são particulares. Né? São particulares porque o tipo de atendimento que eles querem prestar não se torna viável diante do que é oferecido pelo plano de saúde. E isso me toca também. Porque, poxa, eu tenho esse sonho aí e esse sonho só é para uma parcela da população que pode pagar. Né? Então... Quando Marcela me convidou e eu vim aqui, eu fiz, poxa, vamos conversar sobre isso mesmo, porque qual é o real direito do paciente? Né? Então, assim, a minha intenção, por exemplo, é viver um parto da melhor assistência, um parto humanizado. E aí eu vejo que os médicos ali do meu plano de saúde têm uma taxa de cesariana de 80%, de 90%. Como é que eu vou conseguir isso? Por que aquele plano de saúde não me dá o direito de ter acesso a equipes que têm uma taxa de parto vaginal
regulamentada pela OMS, que é de até 20%. Como eu posso ter acesso a esse direito? Né? Poxa, por que meu filho... tem uma questão de desenvolvimento, né? Descobrir uma questão de desenvolvimento e precisa de uma intervenção precoce. São 6 sessões semanais, né, no particular, e isso muitas vezes se torna inviável. Sim. Claro, sim. Se torna inviável. Por quê? E aí, o que é apresentado em contrapartida a isso? Qual é o tipo de serviço que esses planos de saúde estão propondo, né, para esse paciente? Então, é uma temática que, para o espaço metamorfose, é muito importante também, porque se eu tenho esse sonho, esse propósito, eu não posso ser nesse nível e dizer, não, mas é isso aí mesmo, quem puder que pague. Né? E eu também não posso propor para que o profissional né, se adeque ao que é oferecido pelo plano de saúde. Essa régua de quem puder que pague, ela não é assim, porque quando a gente às vezes fala isso, a pessoa diz, não, qualquer pessoa que viva, sei lá, em classe média, e até mesmo numa classe média alta, tem condições. Não, não tem. Não tem. Não tem. Porque são valores realmente complicados. E assim, não por conta do profissional, Exato. Né? Mas... Porque tem a soma, né, das terapias. Mas, assim, nessa temática, a gente sempre vê que tem, de fato, um conflito de interesse, né, principalmente entre o profissional de saúde, a tabela, e a própria operadora. Né? Ela quer pagar o mínimo para ter a margem de lucro, já que ela opera mediante lucro, e o usuário fica aí no meio dessa queda de braço, desse sem embate, acesso ao tratamento sem devido, acesso à informação do que pode ser feito. Isso. Né? Então, assim, eu obviamente, estou do lado dos profissionais. Mas porque... Que é o lado dos segurados também, né? O lado dos segurados. Porque, isso. assim, eu já tive acesso a algumas negociações junto ao plano de saúde que, por exemplo... não, mas é porque agora a gente está pagando uma tabela anual para fisioterapia, ou sei lá, uma terapia. O paciente pode ter 10 ou pode ter 30 e a gente vai pagar uma taxa anual. Não, porque isso agora foi regulamentado. Eu fiz, minha gente, não existe isso. A gente sempre fala que em todos esses momentos, o melhor caminho sempre é procurar uma ajuda de um profissional apto e especialista nisso, né? Seja no que você está passando no sentido da saúde. O que acontece? Eu já falei uma vez aqui também, a gente vive um mundo que a gente também acha que a gente tem direito a muita coisa e também tem aqueles que acham que não tem direito a nada. Então, por isso que esse profissional é a pessoa certa para te direcionar, até para saber a via. Tipo, vai ter alguma ocasião que vai ser mediante um reembolso, outras que a gente vai conseguir, sim, o acesso através da negativa. Então, não tem como aqui, inclusive, a gente chegar e dizer todos os caminhos e o que é para cada coisa, porque aí a gente iria fazer vários episódios, pode até a gente estar aqui disposta. Mas é preciso avaliar cada caso. E o que eu digo é que, sim, você tem direito, né, muitas vezes e muito mais do que se imagina. Procurem, não se calem, não deixem para lá, não achem que não tem, porque a gente tem muito isso, né? Meu plano não cobre, eu não tenho direito a isso. Não, é porque o meu não cobre não. E, assim, dando até um exemplo fora, a gente tem alguns clientes, né, que, por exemplo, tem um plano mais restrito, que ele precisava fazer uma cirurgia para retirada de câncer de próstata via cirurgia robótica, né? A plataforma robótica. E o plano dessa pessoa não tinha sequer nem o robô. E aí a gente entrou, né, com o processo, ela teve acesso à cirurgia integralmente, com médicos particulares, que não tinha sequer credenciado no plano. Então, hospitais que não eram credenciados. Hospitais que não eram credenciados. Então, é isso. Tipo, precisa, sim, ter esse acesso ao jurídico. Exato. Né, para poder entender. E eu digo também que, da mesma forma que eu acho que você, né, a gente... Porque... Juro, uma das minhas maiores reflexões trabalhando na área de saúde foi... Meu Deus, o paciente vai lá, bem formal, tá, gente? O paciente vai lá, veja, não estou nem existindo, né? O paciente vai lá, está passando por um problema, vai no médico. O médico é o profissional apto a dizer o tratamento desse paciente e foge
do crivo do médico. Porque ele não tem como garantir, Dulce não tem como garantir o acesso, né, desse paciente, essa pessoa. Você pode, assim, o que vai garantir é se a pessoa vai ter condições de pagar ou não de forma particular, né? Mas, tipo, Dulce não tem como garantir, o médico não tem como garantir, mesmo que ele esteja passando e recomendando naquele caso concreto. Quem tem como garantir é, de fato, o profissional advogado, né? Exatamente. Que vai ali brigar, né, e vai garantir o direito desse paciente, desse beneficiário, frente ao plano, como eu falei, aí vai depender, né, da via, como vai ser feita. Exatamente. Mas precisa falar. Eu conversei com muitos médicos quando eu estava fazendo um artigo, e aí era dizendo assim, quando o senhor, na vida, pensou que aqui na consulta tinha que falar que, tipo, ó, você tem um caminho, que é o judiciário. Exato. E Mas quando eu, na minha vida, que fiz ali direito e tal, ia estar entendendo dos remédios, dos tratamentos. Eu acho né? que existiu aí também um distanciamento, talvez, do judiciário, né? Dessa coisa de, não, é inacessível, né? Não conheço nenhum advogado. O advogado que eu conheço é de Sim. criminal, sei lá. E que é muito importante Que né, seja especialista. que seja especialista, porque eu vou falar com um tributário. Não tem como. Eu Então, não vou entender de tributário. Então, é o acesso, e aí por isso que o que vocês estão fazendo aqui é muito importante, é abrir esse canal de comunicação para que o paciente entenda que sim, vale a pena. Né? Óbvio, vai valer mais a pena naqueles casos que os custos são perenes, né? Assim, em alguns casos de desenvolvimento infantil, você não sabe, você não tem como determinar. Eu vou gastar aqui, sei lá, 20 mil reais. Não sei, porque vai ser toda semana, todo mês, ninguém sabe quanto tempo. Né? Então, tudo isso é importante. E o cenário muda muito, por isso que tem que ser especialista. Isso. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, as operadoras de plano de saúde, elas estão cientes, mais do que todo mundo, dessa alta demanda de desenvolvimento infantil e estão começando a colocar clínicas para dizer assim, eu não vou pagar o que você está me pedindo lá, aqui eu tenho, né? Sim. E aí, talvez, qual é o caminho, né? Então a gente vai ter que comprovar que a clínica do plano de saúde é aquele atendimento com 20 minutos. 20 minutos com 4 crianças, que não é efetivo ou que não tem vaga. Né? Então, as clínicas estão abarrotadas também. Né? Porque para fazer aquela conta fechar... Claro, né? isso que é o interesse da operadora, né? Fazer a conta ser rentável. Qual é o tipo de atendimento que eu vou prestar? E aí, como eu vou entrar nesse embate com esse plano de saúde? Que já mudou. Antigamente era assim, eu não tenho aba, não tenho Denver, vou ter que pagar para você aqui, né? Não, eu tenho. A única coisa que eu posso te dar é o reembolso de R$40. Né? Aí a pessoa... Exato. E é até uma pauta que falasse agora de reembolso que eu tinha falado, a gente não sabe a opção não, né? O direito que tem de ter, em algumas ocasiões, o reembolso integral. E aí é quando eu digo, realmente o melhor caminho sempre vai ser procurar a ajuda de um profissional apto e especialista, porque o mundo hoje, né, e há muito tempo, não existe mais uma pessoa que vai resolver tudo. Aí é um grande exemplo. Para tal terapia, existe uma fisioterapeuta, uma psicóloga, um TO específico para isso. Da mesma forma, é na área do direito. Né? Inclusive, é um exemplo, a gente trabalha na área da saúde, a gente trabalha também com reajuste das mensalidades dos planos de saúde, e não é todo mundo que, ainda que seja da área de saúde, trabalha com reajuste, porque é uma temática diferente, extremamente específica, envolve cálculo. Então, assim, é isso, entende? E aí, realmente, a gente também não tem como dizer... seu caso vai ser assim, todo mundo vai ser assim, porque a gente precisa analisar. E aí entra também, né, o atendimento humanizado, específico para cada caso. Mas a gente pode falar aqui, enumerar várias coisas. A gente tem hormônio de crescimento, que é uma temática recorrente no judiciário. A gente tem a própria Clexane para as grávidas. A gente tem as terapias, né, a questão do desenvolvimento infantil. Já tiveram casos de... É porque, às vezes, o valor não é tão expressivo, né? Mas, por exemplo, do próprio parto mesmo. Eu vejo, sei lá, algumas advogada da gestante, alguma coisa assim, que fala especificamente
às vezes não precisa da presença, né, da ação em si, mas apenas da orientação do Isso. advogado. É bem comum, a gente já logrou Né? isso várias vezes na tentativa administrativa. Colocou, Justamente juntando- resolveu a administrativa. Resolveu, justamente Isso. com essa E conseguiu. comparativa. Sim. Sim. E justamente com Eu- essa comparativa que você fez. Eu a OMS, soube esse comparativo no Instagram. É isso. Agora, sim, é importante, falando novamente, que essa pessoa tenha essa informação de como o caminho de trilhar, Isso. especialmente, né, Iris, assim, na própria gestação. Né? Porque Isso. já era um Realmente, caminho sim. diferente, inclusive Isso. para a gente, ali juridicamente, resolver melhor, digamos assim. Eu, por exemplo, eu só descobri que existia o caminho administrativo, não sabia nem o que era isso. Tipo, a resolução administrativa antes de entrar com a ação. Sim. Então, hoje é o que acontece Exatamente. Sim, com com certeza. o plano de saúde, entendeu? Então, Agora, É, é preciso ser sabia. dito que mesmo que exista esse caminho da resolução administrativa, muita gente, a própria pessoa física ali de tentar, não consegue. não consegue, Entende? né? Não É, consegue. e aí Exatamente é um outro isso. impasse. É. Que aí entra a gente também. Mas, Dulce, já vamos encaminhar aqui para o fim. Eu queria tenho fazer uma difícil. pergunta. Tá. É. Tu tem uma pergunta? Pra mim, Quem? Pode ser. A gente termina com uma pergunta difícil, tá? Ui! Mas assim, uma Vou pergunta deixar pra geralmente que a pessoa vai refletir um pouquinho. Eu já tava pensando aqui, faz tempo que eu tava pensando nessa pergunta. Tu não tem Tá. nenhuma, não? Não, né? eu pensei em Então vai, perguntar, pergunta. nesse aspecto de saúde, assim, qual é o maior impasse? Eu acho que talvez até seja uma pergunta, eu imagino a resposta, mas do espaço, né? O que hoje, na realidade, aqui a gente está em dezembro de 2022, qual é o maior impasse na área de saúde lá no espaço, em relação justamente aos planos ou ao acesso? com certeza, assim, o maior impasse é prover esse acesso a mais famílias, né? E o entendimento que procurar alguém que possa, né, auxiliar isso, um advogado, é uma coisa muito complexa, muito cara, né? Então, assim, é esse acesso ao meio jurídico de uma forma mais clara, de uma forma também mais acessível, de uma forma que não seja um bicho de sete cabeças, que vocês como advogadas, né, dependendo do... Porque existem o quanto vocês vão trabalhar naquele caso. Às vezes Sim. é uma orientação, às vezes não. É uma liminar que vai durar meses, realmente é dispendioso, mas porque existe o final lá. Então, talvez um impasse, falando especificamente dessa temática de acesso a muitas famílias que solicitam um plano de saúde, é justamente esse não conhecimento desse caminho, né? E aí A informação. a em informação é si. E também primordial. conseguir garantir esse acesso ainda que tenha a informação. Exatamente. Mas eu tenho a minha. Vai. Vai. Vai, Eu vai, faço vai, uma vai. pergunta É filosófica, difícil. geralmente é filosófica. Adoro filosófica. Como Dulce, mulher, qual o maior desafio hoje nessa multitarefas aí que você é? Veja, eu acho que o maior desafio hoje, como Dulce mulher, é aceitar os meus limites, talvez, né? É entender que nem tudo é minha responsabilidade também, e eu entender quais são meus limites ali nessa multitarefa. Por que eu tô me cobrando tanto esse equilíbrio que não existe, minha gente? Equilíbrio é uma palavra inexistente na vida da pessoa, porque ninguém consegue ser equilibrada. Tem que entender que, às vezes, o trabalho vai requisitar mais, a família menos, às vezes é o contrário. Então, é entender esse joguinho de prato aí, entender que esse prato uma hora pode cair também. E quando ele cair, aí, como é que eu vou ficar? Né? Então, estar atenta. A gente sempre tem que estar muito atenta. A gente coloca muitas demandas. Eu sou uma pessoa que me sinto muito responsável pelos outros, né? Ou pelos serviços do que eu estou propondo. Hoje, esse ano foi muito desafiador porque a gente dobrou de tamanho. Então, eu me sinto realmente preocupada se aquilo ali está se encaminhando para o que eu sonhei, né? Então, e eu preciso entender que nem tudo sobrecai sobre mim também. Então, acho que a pergunta filosófica dentro da multifatorial, dessa mulher multifatorial aí, é estar muito atenta aos nossos limites. Né? Acho que isso é importante demais. Dulce, Deixa, eu só vou falar uma coisa. É porque falasse agora do equilíbrio, né? E aí, uma vez, uma amiga minha me disse, eu sou
eu sou a pior pessoa comigo mesma, assim, de cobrança e enfim. É mesmo. E aí ela me disse assim... Marcela é uma chefe rigorosíssima pela mesma. Olha, eu não sou assim com ninguém, eu sou assim comigo. É triste. Mas eu tô fazendo terapia. Assim, há muito tempo. O meu maior medo da vida é receber alta da terapia, tá? Mas ela vai dar morro medo que ela morra, morro medo, nada pode acontecer com ela. Mas enfim, uma vez, uma amiga me disse assim, Cela, a gente costuma ver o equilíbrio como tudo, assim, equilibrado, né? Linear. E a gente não para ver que o malabarismo, exatamente, né? Ele, para estar em equilíbrio, uma bola vai estar em cima e outra vai estar embaixo. E aí, às vezes, é o trabalho, às vezes é a maternidade, às vezes é a gente, às vezes é a família. E ali vai girando para se ter o equilíbrio. Mas para ter o equilíbrio, alguma coisa vai estar com menos atenção. E é isso. Foi maravilhoso. Adorei! Vamos marcar mais. Eu amei também, gente. Tem diversos temas. A gente fala, eu falo... A gente pode marcar já o próximo. Aí a gente tem outras pautas, né? Achei que foi pouco essa hora. Mas te agradeço muito, Dulce, ter aceitado. Eu sei que sua agenda é uma loucura. Fico muito feliz de ter aceitado. E pode falar aí pra câmera, vai lá. Gente, obrigada. É péssima, porque a gente sempre esquece. Curtam, compartilhem. Muito bem. Sigam no canal, né? E sigam Ativa também... Ativa o sininho. E sigam também a gente nas nossas redes sociais, que é @podedireitoalponto, @Marcela Anes, Marcela com 2 L's. @mãetamorfose e @Spaco-mãetamorfose. E @IrisNB Machado. É isso. Gente. Obrigada. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.